Olá, boa noite a todos da querida paróquia São João Batista, em São Caetano do Sul. Sejam bem-vindos a esta nossa noite de oração e de reflexão pelo querido Padre Antônio Becker. Então vamos aguardar alguns minutinhos para que as pessoas possam acessar, para que as pessoas possam participar deste momento que com certeza foi preparado com muito carinho, com muito amor ao querido Padre Becker. Então vão acessando a página da Paróquia São João Batista. Vamos viver juntos esse momento de reflexão e de oração. Então vamos dar alguns minutinhos e assim as pessoas vão compartilhando, abrindo salas, mandando um recadinho para os outros irmãos da comunidade, para vivermos juntos esta nossa noite de reflexão. Eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, Senhor, para fazer tua vontade, para viver no teu amor, para fazer tua vontade, para viver no teu amor. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor, para fazer sua vontade, para viver no teu amor, para fazer tua vontade, para viver no teu amor. Eis-me aqui, Senhor. As pessoas estão acessando a página da paróquia. Agradeço as manifestações de carinho que vocês estão colocando. Muito obrigado, por toda esta manifestação de carinho comigo e com certeza ao querido Padre Becker. Então, iniciando esta noite, vamos pedir ao Espírito Santo que nos ilumine, que nos conduza e que nos ajude a entender melhor o propósito desta noite que esta paróquia tão bonita e tão abençoada preparou ao querido Padre Antônio Becker. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Queridos irmãos, queridos amigos da paróquia São João Batista e também de outras comunidades que possam estar aí participando conosco. Na semana passada, de uma maneira muito carinhosa, muito gentil, Albania entrou em contato comigo e disse
que vocês estavam preparando os 15 anos de ordenação sacerdotal, de vida sacerdotal do Padre Becker. E falou da proposta de fazermos algumas reflexões, de fazermos algumas pontuações da vida, não só da vida ministerial, sacerdotal, mas até mesmo da amizade carinhosa, que vocês têm, que eu tenho pelo querido Padre Becker. E depois de um tempo que ela fez esse pedido, eu respondi dizendo que era com muita alegria que eu queria participar sim deste momento. Então eu agradeço a gentileza da Albani, com certeza da comunidade, agradeço a gentileza da comunidade em me convidar para esta primeira noite, ou esta noite, de reflexão, mas também de orações pelo querido Padre Becker. E o tema proposto para refletirmos é o tema vocação. Muitas vezes, quando nós falamos de vocação, nós não estamos falando de pessoas perfeitas, não estamos falando de um caminho sem volta, ao contrário. Eu gosto de refletir a vocação como um sim diário a Deus. Quando nós pegamos a Bíblia, Palavra de Deus, e o Padre Becker gosta muito de Bíblia, gosta de preparar ali as suas homilias, gosta de encontrar detalhes, vocês sabem disto, vai fazer as suas pregações, sempre gosta de levar a comunidade a pensar, a refletir. Quando nós falamos de vocação, de chamado de Deus, nós encontramos homens e mulheres que foram dando o seu sim à vontade de Deus. Não eram homens e mulheres perfeitos, não eram homens e mulheres que enxergavam somente a vida religiosa, ao contrário. Eram homens e mulheres que buscaram colocar Deus na vida, na sua vida e na vida das pessoas. E vocação é justamente isto. É ouvir o chamado de Deus, é ouvir a voz de Deus para falar de Deus para as pessoas. É ouvir esta mensagem, este convite, este chamado bonito de Deus. E depois que a gente escuta, a gente vai entendendo por que não falar de Deus? Por que não semear Deus no coração, na história, na vida das pessoas? Então vejam que todo chamado de Deus, todo chamado que Deus faz, todo chamado que Deus realiza, é para que nós possamos responder o nosso sim, e respondendo o sim, possamos fazer com que Ele seja amado, com que Ele seja conhecido, com que realmente Ele esteja na vida e na história das pessoas. E com o querido Padre Becker não foi diferente. Aquele menino, aquele jovem que teve ali a sua família, a sua história bonita na sua família. Eu conheci a mamãe do Padre Becker, conheço a mamãe do Padre Becker, uma mulher assim, sempre muito bondosa, carinhosa, que educou os seus filhos com tanto carinho. E foi ali no seio daquela família que o Padre Becker foi dizendo: o Senhor me chama, o Senhor me escolheu, o Senhor precisa de mim, e precisa de mim para que eu possa levá-lo e anunciá-lo para quem precisa. E depois da sua infância, da sua juventude,
como todos os jovens. Foi ali participando da comunidade de Santana, do querido Padre Rachel. Ainda era só a paróquia Santana na época do Padre Becker, depois veio a paróquia Santa Luzia, mas na época do Padre Becker era ainda só a paróquia Santana, com o querido e saudoso Padre José Rachel, que infelizmente este ano faleceu devido à Covid-19. Mas foi ali, com aquele homem sempre muito firme, com aquele homem que sempre gostou de mostrar a doutrina, que sempre evangelizou de maneira muito simples. Foi ali que o Padre Antônio Becker começou a entender que ele também podia ser um grande servo na messe do Senhor. E com toda certeza, foi ali com o Padre José Rachel, que foi sempre um homem vocacional, vocacionado e vocacional, que levou tantos jovens para o seminário. Foi ali naquela experiência que o Padre Becker, ele realmente compreendeu a vontade de Deus na sua vida. E entrando no seminário, ali depois de um ano, mais ou menos, nós começamos a conviver e o Padre Becker começou a fazer todo o seu discernimento, todo o seu caminho, toda a sua experiência de Deus para falar de Deus. Eu gosto muito desta reflexão vocacional, porque não é uma reflexão de pessoas perfeitas, sem erros. Não é uma reflexão de pessoas que estão fora do mundo, fora da realidade. Ao contrário, todo aquele que responde sim a Deus sabe que vai ter que responder este sim na história dos homens e mulheres. Todo aquele que se sente chamado, todo aquele que se sente escolhido por Deus, não é melhor do que os outros, mas deve ser melhor para os outros. E o Padre Becker, que tem esse chamado tão bonito, a vocação sacerdotal. E como diz a própria palavra, todo sacerdote é tirado do meio do povo para depois voltar para evangelizar este povo. Todo sacerdote, como diz a carta aos Hebreus, oferece o sacrifício santo por si e pelo querido povo de Deus. Então o sacerdote, ele tem um chamado, ele tem uma vocação, ele tem uma missão, não para ser o melhor da comunidade, mas para ser o melhor para todas as pessoas, ser cada vez mais um ser humano melhor, um amigo melhor, um padre melhor, um irmão mais experiente, melhor, fazendo o melhor para cada um de vocês. Então, a vocação do Padre Becker é esta vocação de levar Deus, de gerar Deus, de fazer Deus ser conhecido, de ajudar esta comunidade onde ele está hoje a realmente viver a fé, os mistérios da fé. Mas também cabe à comunidade, e eu conheço um pouco esta comunidade, cabe a esta comunidade ajudar a cada dia o Padre Becker a viver bem o seu chamado, a sua vocação, a sua missão. Outros aspectos bonitos, quando nós falamos do chamado vocacional, outros aspectos é do serviço, de servir mesmo. E olha, confesso uma coisa, Padre Becker é um homem trabalhador, sempre trabalhador. Convivi com ele no seminário, depois na vida sacerdotal também convivemos em alguns momentos, aqui na Candelária, na época que eu estava, ele formador no seminário, ele em outras paróquias, um homem que realmente gosta de servir,
gosta de trabalhar, é um homem trabalhador. Isso é bonito. Uma vocação, ela só é vocação quando a gente serve sem querer ser servido. Isso vocês podem ter certeza. Padre Becker é um exímio servidor de Deus. Gosta de servir, não faz corpo mole, não é, uma pessoa preguiçosa, não, é dedicado. É dedicado, levanta cedo, pensa, esquematiza o dia, prepara a sua semana, justamente para dar conta de tudo. Então, neste chamado bonito que Deus deu para ele também tem esse chamado de ser um bom servo, servo de Deus e servindo a Deus na comunidade, servindo a Deus nos irmãos. Se for para ser servo, para si mesmo, caímos num egoísmo, até num narcisismo. Quem serve a si mesmo acaba se perdendo. Quem serve a si mesmo acaba infeliz. Por isso que quando a gente vê um sacerdote servindo a comunidade, quando a gente vê um sacerdote se doando, se entregando pelo seu povo, pelos seus irmãos, pelos seus amigos, nós temos que louvar e agradecer a Deus. E isto, neste chamado, Padre Becker, ele realmente cumpre isso com carinho, com alegria. Nunca vi nesses anos todos, Padre Becker dizer, nossa, estou cansado. Eu até digo mais do que ele. Várias vezes que ele me liga, eu digo, como você está? Eu digo, cansado. Mas ele sempre está bem, porque faz esse serviço, vive esse chamado, com alegria, com amor, com autenticidade. Um outro aspecto bonito que o chamado de Deus pede é a vida orante, é a vida de oração. Sem oração não ficamos em pé. Sem oração, este chamado de Deus se torna profissão. Ser padre não é uma profissão, é uma vocação, é uma missão escolhida por Deus. E como alimento da nossa vocação, como alimento do nosso chamado, é a vida profunda de encontro com Deus na oração. E isso também, posso dizer, sempre o Padre Becker buscou rezar o ofício da liturgia das horas, sempre foi muito devoto de Nossa Senhora, gosta de ser piedoso na Eucaristia, celebrando. Então tudo isso é fruto, é reflexo do quê? Da sua vida espiritual. Então o sacerdote é aquele amigo de Deus. O sacerdote é aquele amante, aquele apaixonado por Deus. E onde que eu me torno apaixonado? Onde eu me torno amigo mais íntimo de Deus? Na oração. Por isso que a vida sacerdotal sem oração fica vazia, fica triste, fica indiferente. E vocês são uma comunidade madura, e posso dizer isso, quando a gente encontra um padre que não reza, quando a gente encontra um padre que não tem uma espiritualidade bonita, a gente não vê aquele padre feliz. Vê um padre triste, vê um padre carrancudo, às vezes, maltratando as pessoas. Tudo isso porque falta oração, falta encontro com Deus. Então, o Padre Becker, com certeza, é um homem que procura sempre a sua força, sempre as suas respostas. Ele procura a sua resposta, suas forças em Jesus, Eucaristia, em Jesus crucificado e ressuscitado, em Jesus que realmente está no nosso meio. Então, queridos amigos,
queridos irmãos e irmãs dessa linda comunidade São João Batista, vocês têm um padre e gostaria de dizer um amigo. É tão gostoso um padre amigo, um amigo padre. Trabalho bastante isso lá na minha comunidade. Eu não quero ser apenas o padre de vocês. Eu quero ser um padre, eu quero ser um irmão, quero ser filho, quero ser amigo. Claro que muitas vezes nós temos que ser um pouquinho mais firme. Muitas vezes, como um pai de família, temos que puxar um pouquinho a orelha, também faz parte da nossa vocação. Muitas vezes temos que dizer, está errado, não é este o caminho, não é esta maneira. Mas nem por isso deixamos de amar, nem por isso perdemos a alegria, nem por isso deixamos a felicidade nos contagiar. Assim é o Padre Becker, homem de Deus, homem de fé, homem que serve ao Senhor, homem que ora a Deus em favor do seu povo, homem também da alegria, da esperança, do júbilo, e que agora, completando 15 anos, já está ficando aí um garotão maduro, está ficando, né, um padre ainda jovem, mas com uma experiência bonita para ajudar a comunidade a viver a sua fé. Quem acompanha a liturgia diária sabe que hoje a igreja celebra a dedicação da Basílica do Latrão, que é a Basílica do Papa. Na verdade, a Basílica do Latrão é a Catedral do Papa. Todo bispo tem uma catedral. E a Catedral do Papa em Roma não é o Vaticano, é a Basílica do Latrão, onde diz a tradição que lá tem alguns restos mortais de São João Batista e São João Evangelista. E esta basílica, ou esta catedral do Papa, é justamente para que o Papa dali possa presidir a caridade, o amor, a bondade de Deus para todo mundo, para todas as comunidades. E hoje esta dedicação, esta festa da dedicação da Basílica do Latrão, justamente também para dizer para o Padre Becker e para a comunidade, uma vocação sem caridade, uma vocação que não pensa nos mais pobres, nos mais necessitados, ela se perde. Um padre que não pensa nos pobres, um padre que não pensa nos mais humildes, nos doentes, nos mais frágeis, ele se perde. Ah, Padre Alex, mas nós estamos São Caetano, primeira, cidade de primeiro mundo, mas temos pobres, temos doentes, e muitas vezes a pobreza não é material, a pobreza é existencial, como diz o Papa Francisco. É a pobreza ali interior. Talvez na nossa comunidade não tenha nenhum pobre materialmente, mas talvez tenha alguém que esteja triste, sofrendo. Talvez alguém experimente a pobreza emocional, e ali está o sacerdote. Ali está o padre, o chamado, o escolhido de Deus para levar vida, para levar salvação, para levar esperança para quem precisa, mas também para visitar os pobres, para visitar os doentes, para ouvir as pessoas que precisam, para ajudar aqueles que estão desesperados, desolados. É o homem da caridade, porque caridade não é suprir somente necessidade material. Caridade é suprir as inúmeras necessidades que o ser humano tem. Então, querido Padre Becker, meu querido amigo Padre Becker, fico muito feliz de estar aqui falando com a sua comunidade
Não sei se você está participando ou não, mas se depois você ver, saiba que eu tenho um grande carinho por você, mas um carinho mesmo de irmão e de amigo. Sabe que rezo por você, sempre torci, sempre torço por você. Sei que às vezes o Padre Becker é um pouquinho teimoso, né? Sempre falei isso para ele, mas é uma teimosia boa. É uma teimosia que depois de uma conversa, ele entende, ele reflete. É aquele teimoso que depois entende o que a gente está fazendo e falando. Então, meu querido amigo, você não imagina a alegria que eu estou de falar aqui com a sua comunidade. Você não imagina a alegria que eu estou em poder participar desses 15 anos da sua vida sacerdotal, do seu chamado, da sua consagração, da sua entrega a Deus. Querido amigo Padre Becker, que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe. Eu desejo profundamente, do meu coração, eu desejo Deus para você, Padre Becker. Porque você tendo Deus, você vai conseguir todas as coisas para a sua vida e para a sua linda comunidade. E desejo que você celebre, que você vibre, que você agradeça a Deus por este chamado, que você consiga realizar todos os planos que você tem nesta linda paróquia, coisas tão bonitas que você está fazendo, coisas tão bonitas que você está pensando neste povo. Isso mesmo, amigo. Continue firme, continue com o seu entusiasmo, continue com a sua dedicação, com o seu empenho. E não esqueça, você é um escolhido de Deus. Você foi ungido por Deus. E Deus se usa, Deus te capacita, Deus sempre vai chegar aos outros através também de você. Então, um carinhoso abraço, bem forte, virtualmente agora, mas um carinhoso abraço, mesmo, um beijo de irmão, de amigo, de alguém que te ama demais e que torce todos os dias para você. E rezo agora uma Ave Maria, pedindo a Nossa Senhora, Mãe do sacerdote, Mãe da divina graça, da divina providência. Rezo esta Ave Maria com toda a comunidade e rezo também na intercessão de São João Batista, para que o Senhor te abrace, te acolha e te faça muito feliz. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Maria, Mãe da Igreja e dos sacerdotes, rogai por nós. São João Batista, rogai por nós. E que desça sobre todos vocês, sobre esta linda comunidade de São João Batista, sobre a vida do querido Padre Becker, amigo e irmão, a bênção de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Desejo Deus para vocês. Muito obrigado pelo carinho, pela oportunidade e que Deus abençoe a cada um e a cada família desta linda e abençoada paróquia. Boa noite, obrigado, Deus os abençoe.